Capítulo 425, Templo do Dragão. 12 Carne de dragão. Quero carne de dragão. Carne de dragão. Vossa Majestade. Urk. Duque Tarling tossiu sangue enquanto observava o Imperador da Gula desaparecer ao longe. Ele tinha acabado de encontrar o Imperador com sua determinação de proteger seu mestre quando o labirinto desmoronou. Mas o Imperador da Gula tinha perdido todo o seu juízo. Duque Tarling sabia o que isso significava. O Imperador da Gula estava faminto, pois não conseguiu consumir nutrientes o suficiente por causa da longa batalha. Conforme sua fome piorava, maior a loucura do Imperador da Gula ficava. Até mesmo o Duque Tuan Tien não conseguia parar o Imperador quando ele ficava assim. Ele engolia tudo que aparecia diante dele, amigo ou inimigo. 2 condes foram sacrificados durante a batalha com o dragão branco por causa disso. Somente quando sua fome era saciada que o Imperador da Gula voltava a ficar são, mas ele ficava tomado pela culpa depois disso. No entanto, as coisas estavam diferentes hoje. O Imperador da Gula já tinha comido vários soldados inimigos, mas ainda não conseguiu recuperar o juízo. Ele estava indo na direção de Calatus, mesmo estando lutando contra os 3 líderes do Dragão Verde enquanto murmurava, carne de dragão. Duque Tarling tentou pará-lo, mas teve seu braço esquerdo arrancado como resultado. É muito perigoso. Ele precisava se levantar e ajudar seu mestre. Eles já tinham perdido mais de 80% de suas forças no labirinto depois de serem enganados pelo acumulador. Agora que o andar era o território de Calatus, eles tinham que estar preparados para perder tudo e se concentrar em descobrir uma saída. Mas até mesmo isso seria difícil com a condição do Imperador da Gula. Só havia uma opção: proteger Sua Majestade. Seria impossível de se fugir do andar dentro do tempo limite de qualquer forma, então recuar depois de proteger o Imperador da Gula era o melhor caminho. Protejam Sua Majestade. Todos os soldados, avancem. Exterminem o dragão e mostrem a nossa coragem para a escória da torre. Quando ouviram o grito de Duque Tarling, os soldados da Terra do Sangue entraram em formação de novo e correram atrás de seu imperador. Ao mesmo tempo, Calatus esticou seu pescoço para trás e cuspiu seu sopro novamente. O sopro cheio de maldições e venenos atingiu o solo e eliminou os oponentes que se atreveram a desafiá-lo. No entanto, alguns jogadores o atacaram por cima. Eram os reis que tinham formado uma aliança temporária para confrontar o grande monstro-chefe. Um dragão com energia demoníaca. Não existe nada mais terrível do que perder sua identidade. Volte de onde você veio, grande dragão. No céu, Magnus olhou para Calatus com uma mistura de emoções e abriu suas mãos. Como um líder de Elohim, que eram descendentes de séries superiores, ele sentia pena de Calatus. Os inimigos mais odiados de Elohim eram os deuses do outro mundo, pois era impossível de se saber que tipos de lendas possuíam. As habilidades que Magnus ativou eram mais poderosas do que nunca. Intenção do gigante, Magnus abriu seus braços e suas roupas esvoaçaram atrás dele como uma bandeira enquanto uma onda poderosa cortava a asa esquerda de Calatus. O dragão se contorceu de dor. Ele não caiu, pois sua capacidade de voar vinha de sua magia, mas ele ainda tentou pegar o inseto que tentou feri-lo, acidentalmente expondo uma vulnerabilidade. Os outros reis não perderam essa oportunidade. Carne. Carne de dragão deliciosa. Tomado pela loucura, o Imperador da Gula apareceu diante de Calatus. Apesar de ser pequeno em comparação a Calatus, sua aura era poderosa e a pedra da Gula brilhava com uma energia roxa ao redor de seu corpo. Se eu comê-lo, a pedra vai se tornar completamente minha. Morde. O Imperador da Gula sorriu e mordeu a perna direita de Calatus. Seus caninos brilharam com energia roxa e perfuraram as escamas resistentes, conseguindo desmembrar a perna. Carne. Valtz usou seus 100 punhos. Era um Mugong que permitia que ela atacasse inimigos de longe. Quando adicionou magia para concentrar toda a sua força em um único ponto, ela conseguiu esmagar o olho esquerdo de Calatus. Um buraco enorme apareceu atrás de sua cabeça como se ele tivesse sido perfurado.
seu corpo verdadeiro, desceu e rasgou a cabeça de Kalatus com seus dentes. Sem metade de sua cabeça, Kalatus se debateu de dor, lançando magias aleatoriamente ao redor dele. No entanto, isso só afetou os jogadores normais. Os 9 reis continuaram ilesos. Apesar da maldição do dragão, eles estavam conseguindo demonstrar por que eram chamados de 9 reis, liberando suas habilidades únicas para cortar as asas e membros de Kalatus. Era como se eles estivessem querendo provar que eram os mais fortes da torre. Embora Kalatus fosse o poderoso último rei dos dragões, as habilidades médias dos jogadores tinham aumentado durante os últimos milhares de anos. Além disso, ele não estava são depois de ter sido dominado pelo caos rastejante. Não queria fazer isso. O bispo-chefe liberou o poder dos 7 reis demônios de seu corpo junto com os 72 Bia. Mas acho que vou ter que passar um pouco dos limites. Luzes se reuniram em seus dedos. O trovão Mi, o explosivo Pok, o destrutivo Pá, o calor Eol e o ardente só apareceram. Era um feito incrível, já que cada Bia estava além da força de uma habilidade normal. Até mesmo o antigo bispo-chefe, Alvorecer Negro, só conseguia ativar 4. O bispo-chefe atacou, como se quisesse demonstrar como conseguiu matar o Alvorecer Negro e os outros bispos. Centenas de relâmpagos caíram do céu em Kalatus, explodindo e o cobrindo em chamas. Kalatus tentou usar sua magia para apagar o fogo, mas ficou ainda pior e começou a consumi-lo. Não vai ser tão fácil assim. Eu combinei o vento e o fogo do rei demônio e do rei macaco. Bispo-chefe se apoiou no bispo ao seu lado para recuperar o fôlego. Era o resultado de forçar o poder dos 7 reis demônios a aparecer mesmo com os canais desconectados. Ainda assim, o ataque parecia ter sido efetivo. Kalatus se debatia pelo andar, incapaz de usar magia para resolver o problema. Penhascos desmoronaram, enterrando o templo embaixo de um deslizamento de terra. Sopros esquentavam a atmosfera e vapor subia do chão enquanto montanhas eram destruídas. O desmoronamento do labirinto quase destruiu o andar e a resistência de Kalatus estava contribuindo para destruí-lo ainda mais. O dragão está caindo. Agora. Vamos. Todos os jogadores acreditavam que era hora de atacar enquanto Kalatus se contorcia no ar. As recompensas seriam alocadas de acordo com a contribuição, então se eles não agissem agora que Kalatus tinha perdido suas forças, eles não saberiam se teriam outra chance. Matem-no! Os jogadores correram para cima de Kalatus, ativando suas habilidades individuais. A luz dos efeitos era cegante. Ele é meu. Do que você tá falando? É meu. Saiam da frente. O coração do rei dos dragões será meu. Na liderança, estavam os 3 líderes do dragão verde, Yao, Leezou e Baratan, que ainda estavam feridos da sua luta contra o imperador da Gula. No entanto, eles ainda avançaram na esperança de conseguir o sangue do último rei dos dragões e completar seu despertar como um membro da espécie dracônica. Em sua forma de viver, Leezou bateu sua única asa e avançou. Eu vou. Ele foi interrompido no meio de sua frase. Assim que tentou pular no fogo para mastigar a cabeça de Kalatus, outra mão de repente surgiu de baixo e o rasgou em 2. A minha carne. Não toque na minha carne. O imperador da Gula, que estava comendo Kalatus esse tempo todo, rugiu como uma besta. Apesar de seu corpo estar coberto por queimaduras terríveis, a luz roxa em seus olhos o fazia parecer aterrorizante. Leezou. Como se atreveu a tocar no meu irmão? Yao e Baratan gritaram quando viram a morte terrível de seu irmão. Apesar de argumentarem por qualquer coisa, eles ainda se consideravam irmãos, já que compartilhavam o sangue da Rainha do Verão. Eles nunca quiseram que nenhum deles morressem assim. Mas esse pequeno momento de desatenção causou outra morte. Kalatus, que eles acharam que estava à beira da morte, levantou sua cabeça e engoliu Yao. Não. Foi a última coisa que Yao conseguiu dizer. Mastiga. Kalatus mastigou Yao como uma goma de mascar e o engoliu. O sangue de Yao escorria de seu queixo. Os olhos do rei dos dragões se focaram novamente agora que ele tinha se curado um pouco.
Ele rugiu de novo, ignorando seu corpo quebrado coberto de chamas, recuperando sua vitalidade. A energia demoníaca do Rei dos Dragões corrompido, Calatus, foi removida com sucesso. Seu poder sagrado oculto está sendo ativado. Aviso. A segunda fase está começando. A atmosfera foi tomada pelo medo dracônico. Os jogadores correndo na direção do dragão ficaram pálidos. A pressão no andar ficou ainda mais intensa, como se a gravidade tivesse aumentado. 100 jogadores ao redor de Calatus foram instantaneamente reduzidos a restos de carne e sangue. Os ventos escaldantes sopraram mais uma vez, revirando o chão e atingindo os jogadores. Não pode ser impossível. Baratan foi jogado no chão, com suas asas, pernas e cauda todos deslocados. Seus olhos aterrorizados estavam fixos em Calatus, que estava olhando em sua direção. Baratan não era muito mais do que uma presa sendo intimidada com terror, enquanto um predador muito mais forte do que ele o encarava. Foi só então que Baratan percebeu o que estava fazendo. Um dragão de baixo nível como ele não era páreo para o Rei dos Dragões. Ele tinha cometido um erro. Calatus se abaixou para absorver o sangue de Baratan, também sua sombra o encobriu. Naquele momento, o céu se iluminou como se outro sol tivesse aparecido e uma coluna de fogo enorme caiu no chão. Vosh! Calatus parou de morder o pescoço de Baratan e olhou para cima, abrindo suas asas para cobrir seu corpo. No entanto, o fogo não só transformou Baratan em cinzas instantaneamente, como também mudou de direção para cortar as imperfeições de Calatus. As imperfeições dele eram um canal que o conectava ao caos rastejante. Sem ele, o poder sagrado que não possuía dono sobrecarregou e Calatus começou a se debater. Além disso, Vigrid cortou seu corpo com a lenda de Lancelot de matar dragões. Sangue jorrou de sua pele rasgada, o suficiente para criar um lago, só para evaporar com o calor. Calatus deu um grito de dor estrondoso quando sua existência começou a desaparecer. Os jogadores congelados pelo medo dracônico e a pressão ficaram sem palavras com o choque. Para eles, parecia como se o sol em si tivesse cortado Calatus. Quando eles viram que o sol estava se virando de novo e indo na direção deles, era tarde demais. Eles nem tiveram a chance de gritar ou ativar suas habilidades antes de serem transformados em cinzas. Um tornado de fogo consumiu os restos antes de passar por cima de tudo, como se quisesse remover todos os traços da existência deles do andar. Os mercenários e magos da Aliança do Leão, a Terra do Sangue, Elohim, o Dragão Branco, o Dragão Verde, o Dragão Negro, o Exército Demoníaco, os Rankers e os outros que tinham vindo para o labirinto desapareceram em um piscar de olhos. Mas não terminou por aí. A coluna de fogo passou por cima de tudo no andar, conectando as faíscas até que o relâmpago flamejante desceu e um desastre engoliu o andar. Até os 9 reis não conseguiram evitá-lo. Eles tinham usado a maioria de suas forças para lidar com Calatus. E com a maldição do dragão ainda ativada, eles não conseguiram escapar ilesos. Todos os corpos de alma nascente de Valtz foram destruídos, o braço direito de Tom foi cortado, o bispo-chefe caiu no chão depois de usar a força o poder dos 7 reis demônios novamente e Magnus estava à beira da morte por tentar proteger seus subordinados. Quando o que parecia uma eternidade se passou e o fogo do inferno se apagou, uma voz grave ecoou. Declaração de domínio. A escuridão desceu. O território dracônico Binah foi declarado. As faíscas iluminando o mundo de repente se extinguiram e sombras se esticaram pelo chão ainda soltando vapor. Os espíritos Guai apareceram acima deles. Que. Rindo de forma macabra, eles atacaram os jogadores que ainda estavam vivos. O lugar inteiro ficou cheio de almas deliciosas que eles devoraram vorazmente para encher seus estômagos. O andar inteiro ecoou com gritos de terror. Ah! Socorro! Ah! Acumulador! Porque o acumulador Urk. Os jogadores da Terra do Sangue que ainda não sabiam o que estava acontecendo e acreditavam que Ilonvo era um aliado sofreram ainda mais com a traição dele. Caim. No meio disso tudo, o Imperador da Gula levantou sua cabeça depois de rastejar de debaixo de Calatus.
Seu rosto queimado, que antes estava cheio de fome, agora estava tomado por raiva e ódio. Por quê? Por quê? Ele parecia ter recuperado um pouco de seu juízo e gritou, querendo saber por que Caim tinha feito isso. Ele tratava Yonvou tão bem, então não entendia o que estava acontecendo. Eles até pensaram em um plano para se livrar de seus inimigos, como Caim pôde traí-los. Por quê? Ainda no céu, Yonvou olhou para baixo com um sorriso frio. Vou te mostrar. Ele mergulhou na direção do chão com suas asas celestiais abertas e uma onda de fogo envolveu o Imperador da Gula novamente. Capítulo 426, Sem Máscara, 1. A mão do Imperador da Gula e Vigrit colidiram com a descida de Yonvou. A aura negra explodiu enquanto a onda de fogo girava violentamente ao redor do Imperador para tentar rasgá-lo em pedaços. Me mostrar? O que um lixo como você vai me mostrar? O Imperador da Gula rasgou o redemoinho de chamas e correu na direção de Yonvou. Seu estômago inchado ficou ainda maior e disparou para frente como um ariete tentando arrombar uma porta. Yonvou envolveu seu corpo com suas asas para bloquear o Imperador da Gula. O impacto da colisão fez um fogo negro explodir mais uma vez. Acumulador. Você finalmente está mostrando quem é. Como se atreve a massacrar os preciosos cidadãos do nosso país? Você nunca será perdoado. Duque Tuanti e Duque Tarbingo apareceram um em cada lado do Imperador da Gula, mirando seus ataques em Yonvou. Eles tinham vindo correndo depois que perceberam que o Imperador estava em perigo através da conexão que possuíam com a Pedra da Gula. No entanto, seus ataques não conseguiram nem chegar em Yonvou, pois sua sombra se alongou e Shannon e Anryong bloquearam seus ataques. Ei, vamos ficar tristes se vocês se esquecerem da gente. Fazia tempo que eu queria ver as técnicas de espada dos Duques da Terra do Sangue. HM? Você ainda não viu. Achei que você era um maníaco por batalhas. Era difícil demais de se aproximar deles antes de eu ficar famoso. Clang. Shannon usou o vulcão para empurrar Duque Tarbing. Cada golpe de sua espada criava uma tempestade de fogo que forçava o Duque a recuar. Anryong jogou suas 9 espadas no ar e começou sua dança de espadas. Ele já tinha recuperado seu antigo poder. Depois de consumir as almas de vários rankers, seus movimentos se tornaram leves, mas perigosos. Rei do Sabre? Você me reconhece? Porque um deus marcial morto do Xiongvado está com um desgraçado desses. Porque eu também já fui um desgraçado. Anryong começou a atacar Duque Tuantin, que estava chocado. Percebendo que ele estava em perigo de perder, o Duque também puxou suas espadas e retaliou. Quando a luta entre os dois subordinados começou, a batalha entre os dois mestres ficou ainda mais feroz. O nome oculto de Vigrit Durendal foi liberado. Lenda: cortar em dois com um golpe da espada. Quando seu verdadeiro nome mudou, a espada enorme de matar dragões ficou mais leve e dividiu o ar. Já que a aura negra era uma forma condensada da onda de fogo, ela criava uma força ainda mais destrutiva quando era liberada, então Yonvou usou isso em sua vantagem. Ondas de fogo explodiam com cada golpe de sua lâmina, alternando com as 8 espadas extremas que cortavam e perfuravam o Imperador da Gula. Seu. O Imperador da Gula ficou furioso. Depois de ingerir a carne e o sangue de Kalatus, ele passou a ter um controle melhor sobre a Pedra da Gula, mas mesmo com isso, ele estava em desvantagem. Ele ficou ainda mais furioso, pois, apesar de sua pele ter resistido facilmente o fogo do bispo-chefe, não estava conseguindo evitar de ser queimada pela aura negra. A energia roxa rapidamente curava suas feridas, mas ele não conseguia ver o modo de escapar dos ataques de Yonvou. Aposto que você está ficando furioso porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito, não é? O Imperador da Gula sentiu calafrios descer por suas costas quando os olhos dourados por trás da máscara pareceram ler sua mente. É porque você está usando a pedra da forma errada. Usar fatores dracônicos para controlar a pedra é uma boa ideia, mas os seus métodos estão todos errados. O Imperador da Gula percebeu que a pedra da alma que manteve em segredo de todos tinha sido descoberta.
Não é assim que se usa ela. Yonvou sorriu para o Imperador da Gula chocado e cortou com Vigrid para baixo. A pedra filosofal e o coração dracônico ressoaram e relâmpagos flamejantes atingiram o chão, explodindo os braços do Imperador da Gula que tentou bloqueá-los. Mas você conseguiu fazer algo certo. Guai-Hu Nanshin. São bem úteis, só o modo que os usou era errado. Sem se importar se o Imperador da Gula estava ouvindo ou não, Yonvou enviou uma Caros, que esteve guardando dentro da pedra filosofal para Gou. Não era o poder que distorcia as leis e colocava a verdade em desordem. Era a habilidade perfeita para Gou. A visão do inferno do Li Shanxian brilhou como fogos fátuos no céu. Vem a morte com o comando de Bo. As sombras escurecendo o campo de batalha ficaram mais densas, como um pântano. O fogo consumindo terra ficou preto e queimou ainda mais forte. Os olhos dos espíritos Guai começaram a irradiar uma luz roxa. Eles mostraram os dentes e rasgaram suas presas até a morte. Um buraco enorme apareceu no céu e cuspiu os mortos-vivos da masmorra. O Imperador da Gula não conseguia mais dizer se estava no submundo em chamas ou no 50º andar do Templo do Dragão. Ainda assim, estava fora de questão pedir a ajuda dos outros 9 reis. Calatus tinha entrado na terceira fase depois que suas imperfeições foram cortadas e os 9 reis estavam ocupados, além de estarem seriamente feridos. Merda! O Imperador da Gula se sentia frustrado. Seu braço já tinha se curado, só para ser cortado de novo. Quantidades iguais de energia roxa e sangue jorravam de seu corpo. Além disso, o poder que ele deu a seus subordinados tinha sido roubado e estava sendo usado diante dele. Sua mente estava prestes a explodir. Por causa da maldição do dragão, seus poderes estavam restringidos e não havia nada que ele pudesse fazer. Não, havia uma coisa. Um poder que ele manteve selado depois de usá-lo uma única vez quando era mais jovem porque os efeitos colaterais eram destrutivos demais. Foi por causa dele que ele conseguiu comer todos os seus irmãos e parentes para assumir o trono. Ele ativou a pedra da Gula dormindo em seu estômago. Como se fosse uma bexiga, o corpo do Imperador da Gula se expandiu para 10 vezes o seu tamanho original. Kraaaa! Seu corpo ficou mais de 1 metro mais alto. Energia roxa saiu da pedra da Gula e manifestou os instintos e desejos do Imperador. Comer tudo. Ele tinha que comer todos abaixo dele e não deixar ninguém que o subestimasse vivo. O Imperador da Gula nunca se esqueceu que ele era um imperador e acreditava que todos tinham que se ajoelhar diante dele. A situação agora parecia com um bando de criaturas inferiores tentando se rebelar. Ele precisava mostrar seu poder como um imperador e gravar a diferença entre ele e os outros em seus corações. Eu vou te matar. A primeira pessoa que o Imperador da Gula acreditava que deveria se ajoelhar era obviamente Yonvou. Com cada passo, o Imperador fazia o chão tremer. A loucura que acompanhava a energia roxa preenchia sua cabeça só com um pensamento: matar Yonvou. Seus olhos ficaram vermelhos. Diferença de tempo. Yonvou encarou o Imperador e analisou cuidadosamente seus movimentos em um tempo desacelerado. Ele queria ver se existia algum outro método de se utilizar a pedra da alma que ele poderia estudar, como o Guai-Hu Nanshin. Nada. O Imperador só estava usando a pedra de qualquer jeito. Ele era como um bêbado viciado em sua própria ganância. Yonvou só tinha permitido que ele se aproximasse para estudá-lo, mas parecia que não tinha necessidade disso. De qualquer forma, desde o começo, ele não servia para ser um dos 9 reis. Deixá-lo ficar com a pedra da alma era como dar um colar de pérolas para um porco. Yonvou fez o tempo voltar ao normal e disparou para frente. O punho do Imperador da Gula acertou o lugar em que Yonvou estava um instante atrás. Rachaduras de metros de largura apareceram no chão e pedras saíram voando. Yonvou ativou o teleporte e apareceu atrás das pernas do Imperador da Gula, balançando Vigrid. Tum! O Imperador da Gula caiu no chão com seu tendão de Aquiles cortado. Yonvou não precisava se preocupar com a energia roxa fortalecendo o corpo do Imperador.
Pelo que podia ver com seus olhos dracônicos, ele podia simplesmente cortar o fluxo de poder mágico da Pedra da Gula e queimar o corte para piorar o ferimento. Flores de sangue desabrocharam ao redor do tornozelo do Imperador. Demônio perverso Gubitara Negra. Yonvou não perdeu a oportunidade e rapidamente usou Vigrit para ativar as habilidades secretas das 8 espadas extremas uma atrás da outra. Ele liberava os 8 trigramas, de Qi até Shun, com cada balançar de sua espada. Yonvou cortou todos os membros do Imperador da Gula, criando um mar de sangue ao redor deles. As flores de sangue sugavam avidamente a saúde e o poder mágico do Imperador, transferindo toda a energia para Yonvou junto com a energia roxa da Pedra da Gula. A Pedra Filosofal não desperdiçou nenhum pingo de energia, melhorando a qualidade da Pedra da Alma. O efeito de Gubitara Negra permite que você absorva parte do poder mágico de seu oponente. A Pedra da Alma, Pedra de Superbia, descobriu a energia da Pedra da Alma, Pedra da Gula, e está tentando absorvê-la. A Pedra da Alma, Pedra de Superbia, descobriu a energia da Pedra da Alma, Pedra da Gula, e está tentando absorvê-la. A Pedra da Alma, Pedra da Gula, rejeitou a Pedra da Alma, Pedra de Superbia. A Pedra da Alma, Pedra de Superbia, está tentando forçar a unificação. A Pedra da Alma, Pedra de Superbia, absorveu o poder mágico com sucesso. A Pedra da Alma, Pedra de Superbia, está se tornando uma Pedra do Pecado. Por favor, absorva mais poder mágico. Vê você. O Imperador da Gula não só ficou chocado que sua arma secreta havia falhado, como também absorvida. Ele finalmente percebeu o que Yonvou estava tentando fazer. Ele também era dono de uma Pedra da Alma, exceto que ele podia usá-la de forma mais habilidosa. O Imperador da Gula atirou poder mágico e começou a dar socos com medo de perder a Pedra da Gula, mas era difícil demais de acompanhar a velocidade de Yonvou. Por ter ficado maior, ele também ficou mais devagar, deixando-o mais vulnerável. Anda. Se mova. Ele ficou aterrorizado com a possibilidade de ser derrotado. Era sempre ele que causava medo aos outros, mas agora ele que estava apavorado. Ele estava cheio de terror com sua morte iminente. Nergal ri. Izanami ri. O rei dos 7 infernos ri. A Esma da Eva ri. Alpas ri. El ri. O Imperador da Gula percebeu que vários deuses e demônios atrás de Yonvou estavam olhando com desdém. A morte já estava com as mãos ao redor de seu pescoço para sufocá-lo. Com Vigrit, Yonvou cortou o braço do Imperador da Gula e apunhalou seu peito. Yonvou não parou por aí. Ele puxou a adaga de Karshina e a baioneta mágica de sua cintura, apunhalou o estômago do Imperador e o abriu. Através do sangue jorrando, ele conseguiu ver os órgãos se contorcendo e as flores de sangue. A Pedra da Gula estava entre eles, brilhando com uma luz roxa. A Pedra da Gula emitiu mais poder mágico, temendo ser absorvida pela Pedra de Superbia, mas as flores de sangue sugaram a energia e enviaram para a Pedra Filosofal. Yonvou enfiou sua mão esquerda no estômago do Imperador sem nenhuma hesitação. Presas surgiram em sua palma e morderam a Pedra da Gula. A espada vampírica de Bathory está absorvendo a Pedra da Alma, Pedra da Gula. A pedra é um artefato que está além do alcance da habilidade. A habilidade falhou em ativar. A habilidade está sendo tentada novamente. A habilidade falhou. A habilidade está sendo tentada novamente. A habilidade falhou. Através da raiz dracônica, a Pedra da Alma, Pedra de Superbia, se conectou automaticamente com a habilidade. A habilidade está sendo tentada novamente. A tentativa foi um sucesso. A absorção de energia está começando. A Pedra da Gula não conseguiu resistir à ganância da Pedra de Superbia que começou a mastigá-la. O corpo do Imperador da Gula começou a ser despedaçado quando sua alma e pedra foram absorvidas, se contorcendo em ângulos estranhos enquanto flores de sangue cresciam em seu rosto. Socorro! Ele gritou desesperadamente com medo. Yonvou se aproximou de seu rosto e deu um sorriso frio. Você disse que me daria qualquer coisa que eu quisesse depois que terminássemos de explorar o labirinto, não é? A sua vida deve ser o suficiente. Por quê? Por que está fazendo isso comigo?
Eu te tratei tão bem. Não se preocupe. Você vai descobrir em breve. Yonvou enterrou a espada vampírica de Batory ainda mais fundo enquanto via o rosto do Imperador da Gula se enrugando como uma folha de papel amassada, aumentando a velocidade da absorção de energia. Não. As palavras do Imperador da Gula desapareceram. A espada vampírica de Batory absorveu com sucesso a Pedra da Alma, Pedra da Gula. Resultado final: 89,2%. Parabéns! A proficiência da habilidade Espada Vampírica de Batory atingiu o nível máximo. Todas as estatísticas relacionadas à habilidade aumentaram. A sua saúde aumentou em 30 pontos. O seu poder mágico aumentou em 35 pontos. Novas habilidades estão sendo buscadas considerando as suas estatísticas. Enquanto sentia a Pedra de Superbia e a Pedra da Gula evitando o conflito dentro da Pedra Filosofal, ele se levantou lentamente e olhou ao seu redor. Os jogadores estavam todos congelados em choque. Eles já estavam tendo dificuldades para lidar com os espíritos Gua e os mortos-vivos, mas nunca imaginaram que um rei morreria. Quando a Rainha do Verão morreu, foi pelas mãos de outro rei, o Rei Marcial. O fato de que um novato conseguiu matar um rei era um evento enorme. Magnus e os outros reis se sentiam do mesmo modo. Quem é você? Em resposta ao olhar trêmulo de Magnus, Yonvou levou sua mão até sua máscara. Clark. Magnus e os outros jogadores ficaram ainda mais chocados com o rosto que Yonvou revelou. Era um rosto familiar que eles acreditavam que estava morto há muito tempo. Tenho certeza de que vocês sabem quem eu sou. O jogador morto usava uma armadura prateada brilhante e possuía asas brancas e puras, enquanto o acumulador vestia um casaco preto e possuía asas negras. Eles eram totalmente o oposto um do outro. O fogo negro ao redor de Yonvou parecia ainda mais sinistro e ameaçador. Naquele momento, Yonvou assumiu a identidade de seu irmão e sorriu, mostrando seus dentes. Eu vou mandar todos vocês para o inferno do mesmo jeito que fizeram comigo. Era uma declaração de guerra. A primeira no nome de Yonvou e Arthur. Continua no próximo vídeo.